nova sair do seu coração. Se você iniciar, você vai provar de algo tremendo, de uma inspiração do Espírito. Você começa e Ele pega você pelo caminho. Deixe sair uma canção nova. Tenha essa experiência. Como é que eu vou fazer? Aleluia, eu vou falar. Eu posso até cantar um salmo conhecido, mas eu nunca cantei esse salmo conhecido. Então é uma melodia, é uma canção nova da minha boca para Ele. Oh, você começa e o Espírito te pega pelo caminho. Faz isso agora. Por que eu vou fazer? Porque Ele é digno. Essa é a razão. É porque Ele é digno. Qual a motivação para eu cantar a Ele, eu o adorar? Porque Ele é digno e é próprio da minha e da sua natureza. É questão de natureza. Temos a natureza de adoradores. Não sabemos fazer diferente, porque é uma questão de natureza. Só estamos expressando a nossa natureza. Você inicia e o Espírito te pega pelo caminho. A inspiração. Oh, não faça sem Ele, faça com Ele. Com melodia ou sem melodia? Um cântico, um louvor, porque cabe bem aos retos louvarem a Deus. Cabe bem aos retos louvarem a Deus. Tu és tão bom, Tu és tão bom, Tu és tão bom, Tu és tão bom, Senhor. Tu és tão bom, sim. Tu és tão bom, Tu és tão bom, amado de minha alma, amado de minha alma. Tu és tão bom, Tu és tão bom, Tu és tão bom. Te amo, te amo, te amo. Tu és tão bom, Tu és tão bom, Tu és tão bom, amado da minha alma. Tu és tão bom, Tu és tão bom. Sim, te desejamos. Tu és tão bom. Oh, onde está o som das vozes dos livres, dos libertos? Uma canção de quem é livre, uma canção de quem foi liberto. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O som dos livres, o som dos libertos, o som dos livres, a voz dos livres, a canção dos livres, a inspiração dos livres, o amor dos livres expresso em palavras.
Os livres adoram, os livres louvam, os livres, os libertos, aqueles que foram libertos e transportados para o reino do Filho do seu amor. Fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, libertos e transportados, libertos e transportados, libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. A voz dos livres, a canção dos livres, a gratidão dos livres. Gratos por tão grande salvação. Onde está o louvor dos livres? Onde está o louvor e a canção de gratidão dos livres por tão grande salvação? Uma canção de gratidão, uma melodia de gratidão, uma melodia de gratidão a Deus que nos amou primeiro, que nos amou primeiro. Naquela cruz o seu amor se manifestou. O amor de Deus em Cristo Jesus, o amor de Deus em Cristo Jesus. Gratidão, gratidão é a nossa canção por tão grande amor. Gratidão é a nossa melodia por tão grande amor. Sim, os gratos levantam a sua voz de gratidão, levantam a sua voz de gratidão ao Rei. Há um amor tão intenso, há um amor tão intenso. Oh, te damos graças, te damos graças, te damos graças. Amamos o teu amor, amamos o teu amor, e com teu amor te amamos, com teu amor te amamos, com teu próprio amor derramado em nosso coração. Nós te amamos, nós te amamos. Onde está a voz dos que amam o Senhor? Onde está a canção daqueles que amam o Senhor? Onde está a voz de gratidão daqueles que amam o Senhor? Não dá pra ficar calado, não dá pra ficar calado, oh, por tão grande amor. Não dá pra ficar inerte, não dá pra ficar parado, não dá pra ficar triste. Oh, Mocaboia, mocaboia, mocaboia sude, runmamaye sudinai, riedo esquicho maie sudemorian. Orei, vá mais profundo, tenha sua própria experiência com Ele no seu lugar. Abre espaço para Ele se alargar em você. E como faço num momento como esse adorá-lo? Abrindo espaço para Ele se agigantar em ti. Tu és mais. Oh, obrigado. Tu és tão bom. Você é bom, Senhor. Nada de ninguém muda isso. Nenhuma circunstância abate a tua bondade. Nenhuma pressão
subjuga a sua bondade. Por isso nós vamos proclamar a sua bondade, debaixo de sol, debaixo de chuva. Proclamamos a sua bondade. O Senhor é bom e suas misericórdias duram para sempre. Proclamamos a bondade dele e não abrimos mão dessa bondade. Porventura não sabeis vós que é a bondade de Deus que leva o homem a se arrepender? O que é que eu vou pregar para o homem se arrepender? A bondade de Deus. Pregue a bondade de Deus, porque a bondade de Deus leva o homem a se arrepender. Você podia dizer aí que ele é bom, você mesmo dizendo para ele, diga para ele com sua voz que ele é bom. Se for necessário dar um grito, mas diga o que ele realmente é, deixe sair da sua boca. Ele é bom, e quando você fala isso, você está falando uma verdade, você está sendo o mais verdadeiro possível. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Aos quatro cantos da terra, escutem: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Fazer barulho mesmo. Aleluia, aleluia. Vamos poder dar um aleluia. Obrigado pelo louvor, bênção. Daqui a pouco a gente volta. Que prazer estar aqui com você. Vamos ter uma palavra. Amém. Esteja receptivo à palavra. Amém. Ouça e aceite. Aleluia. Amém. Ouça e aceite, porque a gente pode ouvir e não aceitar. Isso é uma condição nossa, de ouvir a palavra e não aceitar. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus e a aceita, ela vai produzir resultados em nós. Aleluia. Ela é poderosa para produzir resultados. Amém? Então tem uma recepção no seu coração no que diz respeito à palavra e uma aceitação. Depois disso, uma rendição. Amém? Rendição àquilo que você aceitou. Aleluia. Esse é o caminho. Amém? Que vai fazer com que a palavra de Deus produza os efeitos dela para nós, ou em nossas vidas e através de nós. Aleluia. Então a palavra de Deus deve ter valor para mim e para você. Aleluia. Quando a gente valoriza algo, a gente investe naquilo, a gente investe muita coisa, porque a gente valorizou. A sua vinda aqui deve ser por causa do valor que você dá à palavra de Deus. Isso deve ser o nosso combustível, porque senão vai ser apenas um culto, e amanhã a gente vai estar dizendo a alguns irmãos que a gente foi para o culto só para o desencargo de consciência. Isso não produz efeito. Aleluia. Só para se apresentar bem às pessoas, eu fui para a igreja. É muito bom vir à igreja, mas deixa eu te dizer uma coisa, tem um propósito. Amém? Quem estabeleceu esse culto coletivo foi Deus. É a ideia dele. Então tem um propósito. Amém? E os céus favorecem o propósito divino que a gente carrega. Você precisa entender isso. Quando você entende, eu entendo que carrega um propósito divino, eu posso andar na certeza que os céus se abrem para favorecer esse propósito divino. Quando eu falo os céus se abrem, é que os céus vão receber ordem para manifestar tudo aquilo que é necessário para que você cumpra o propósito divino que você carrega. Então as nossas orações, elas precisam estar baseadas no propósito divino que a gente carrega, porque quando elas estão fundamentadas assim, os céus respondem. Não diz respeito a Isaías, diz respeito ao propósito divino que Isaías carrega. E quando eu faço uma oração, eu preciso ver se a razão daquela oração, seja em determinados momentos específicos da minha vida e da sua vida, está fundamentada em propósito divino. Porque quando está fundamentado em propósito divino, os céus respondem. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com o propósito divino que eu carrego.
Tem a ver com o propósito divino que você carrega. Os céus vão favorecer. E todos aqui carregam um propósito divino. Amém? Aleluia. Então, valoriza essa tua vinda. Aleluia. Entenda bem porque você vê. Aleluia. Se incline para o Espírito com a intenção de ouvi-lo. É algo intencional que você faz aí sentado. Desde o início do culto, a adoração. Intencionalmente. Aleluia. Aí chega o momento da palavra, o culto continua intencionalmente. Isso vai produzir resultados em nós. Mas eu queria que você abrisse a Bíblia e só preparei o seu coração aí. Amém? Um ajuste aí, se porventura estava desajustado, para você não perder essa noite. Não perder a vinda aqui. Então, 2 Samuel capítulo 9, nós vamos contar aqui uma história. Amém? E eu creio que o Espírito Santo vai falar com você. Haverá inspiração do Espírito em cada parte daquilo que nós vamos ministrar aqui. Essa palavra ela me veio ontem lá no Avivamento e Milagres. E eu ouvi dentro de mim. Isaías, você já saiu de Lodebar. Eu vi isso dentro de mim. Por diversas vezes, Isaías, você já saiu de Lodebar. Meu Deus do céu. Aleluia. E eu não sei se você conhece a história aqui de Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, filho de Saul. E quando eles perderam tudo, entenda o que eu estou dizendo? Ele foi acolhido em Lodebar. Ele foi acolhido lá por uma família. Não tem mais nada. Saul morre, perde o reinado, Jonatas. E ele foi para Lodebar. Mefibosete. Vamos lá. Se eu dizer primeiro o que significa Lodebar. Lodebar significa terra sem pasto ou sem palavra. O significado dela representava bem aquele lugar. Conceituava bem aquele lugar. Na história você vai entender. Então Lodebar significa sem pasto ou sem palavra, lugar de esquecimento. Olha o significado, vai prestando atenção. Sem palavra pode significar sem comunicação, isolada ou sem importância. Um lugar isolado e sem importância. Não. Sem pasto pode significar sem alimento ou pastagens. Uma terra seca e estéril, simbolizando a miséria e a falta de recursos. Quantos queriam morar nessa cidade aqui, nesse lugar? Quantos queriam? Amém? Você está bem no seu lugar, né? Se você fizer uma avaliação da sua vida agora, fizeram uma avaliação da minha vida, nós estamos melhores do que as pessoas que viviam nesse lugar. Porque o que existia nesse lugar era miséria, era um lugar sem importância, fragilidades. Essa terra ela era ocupada por doentes, mendigos e fugitivos de guerra. Essa era a população de Lodebar. Eles se reuniam lá. E aí dá para a gente entender o significado, né, de Lodebar. E aí você também já vai trabalhando naquilo que Deus está expressando. Você já saiu de Lodebar. Você já saiu desse lugar. Aleluia! Nós como crentes, filhos de Deus, saímos desse lugar. Que lugar? Lugar de miséria. Lugar de doença. Lugar de morte. Esse não é mais o nosso lugar. Vivíamos nesse lugar antes de entregarmos nossa vida a Cristo. E alguém pode dizer, mas eu vivia bem, eu tinha dinheiro. Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro.
Nós podemos ir para a casa de Zaqueu e lá havia uma mesa, e a gente vê um homem rico em recursos, mas pobre em conhecimento de Deus. Um homem que era cobrador de impostos, tinha muito dinheiro, reconhecido pela sociedade da época, creio assim, odiado pelos judeus, mas tinha dinheiro. E às vezes a gente acha que pobreza e riqueza só se refere a quem tem muito e a quem tem pouco dinheiro. Sabe que tem muita gente com dinheiro pobre. Aleluia. Então, nós estávamos nesse lugar, sem Cristo, sem aliança com Deus, vivendo através dos nossos pensamentos, inclinados totalmente aos desejos da carne. Estávamos destinados ao inferno, lugar pior do que Lodebar, muito pior do que Lodebar. E eu e você estávamos destinados a ir para o inferno. E não ache que inferno é uma historinha. Jesus falou sobre inferno. Leia os evangelhos e você vai ver Jesus falando sobre inferno. Então é uma coisa séria. Agora, eu não vou sair por aí julgando as pessoas e colocando elas no inferno, as sentenciando. Eu vou falar da salvação de Deus que as livra desse lugar. A igreja é para falar isso, meu irmão. Uma pessoa que já está condenada, uma pessoa que já sabe que vai para o inferno, e a gente diz: você vai mesmo, o inferno te espera. Pelo amor de Deus, a gente está acabando de matar. Vamos levar a salvação para ela. Esse é o seu destino. Mas se eu te dizer uma boa nova, se eu te contar uma boa nova, somos chamados para pregar as boas novas. Aleluia. Agora, a gente não pode achar que inferno é uma historinha, não, é algo real, é um lugar. O lago de fogo e enxofre é um lugar. Precisamos ter essa consciência também. E eu não sei você, eu dou graças a Deus, porque em Cristo Jesus eu fui livrado desse lugar. E você? Amém? Aleluia! Eu ando com essa certeza. Você anda com essa certeza? Eu ando com essa certeza aqui dentro. Eu sou de Cristo. Eu sou dele. Para sempre, não tem quem quebre isso. Aleluia! Estou aliançado com Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Acabou! Prego batido, ponta virada. Meu destino é o céu. Oh glória, seu destino é o céu. Aleluia! Como a gente não celebra isso, meu irmão, é porque a gente não tem consciência do que fomos livrados. Veja essa cidade, esse lugar. E no versículo 1 diz assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas. Davi fez aliança com Jonatas. Jonatas era o filho de Saul. Davi agora estava reinando. Aí veja o coração de Davi, dizendo: tem alguém da família de Jonatas, da família de Saul, para que eu use de bondade? Meu Deus do céu, um homem segundo o coração de Deus. Isso expressa o coração de Deus, porque Saul perseguiu para matar. Saul não era amigo de Davi. E mesmo assim, Davi procura alguém. Tem alguém ainda aí? Se fosse você, se fosse aí, você dizia o quê? Ia dizer assim: não, ele está pagando o que fez? É esse o sentimento de Cristo? Não, ele diz: quem falta? Quem tem aí para eu usar de bondade? Não sabeis vós que é a bondade de Deus que leva o homem ao arrependimento? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das vem do céu, descendo do Pai das luzes. Davi aqui estava querendo, desejando expressar a sua vontade, o rei desejando expressar a sua vontade.
No versículo 2, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Ziba era servo de Saul. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Veja a situação de Mefibosete, gente. Miserável, esquecido, sem pasto e ainda doente, coxo dos 2 pés, aleijado, não é? E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar, cidade, lugar sem pasto, sem comunicação, sem importância, miserável, cheiro de morte. Ele estava lá. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo. Meu Deus do céu. Por essa expressão de Davi, por essa atitude de Davi, a gente poderia relacionar essa expressão como a expressão do coração do próprio Deus ou não? Amém? Não tenha medo. Deus está dizendo para você: não tenha medo. Deus está dizendo para você: não tenha medo de mim, porque eu quero usar de bondade com você. Eu quero manifestar a minha bondade. Será que resta alguma dúvida, diz o Senhor, com relação ao meu amor por você? Entenda, eu te amei antes da fundação do mundo. Quando você ainda não era nem formado, eu te amei. Eu te amei quando você era inimigo meu. Eu te amei quando você era pecador. Eu te amei e manifestei o meu amor naquela cruz, dando o meu único filho por um pecador, por vários pecadores, por uma humanidade pecadora. Será que resta alguma dúvida ainda com relação ao meu amor? Será que não há prova suficiente do meu amor por você? Será que precisa ser demonstrado algo a mais daquilo que essa mesa representa e anuncia, de um amor tão grande que foi expresso naquela cruz? Será que está esperando alguma manifestação além do que já foi manifesto do meu amor por você? Se você compreender o meu amor, se você entender o meu amor, e depois dessa compreensão aceitar o meu amor, você vai entender que eu sempre vou querer usar de bondade para com você. Que esse amor sempre vai desejar manifestar misericórdia. Porque Deus usou de misericórdia para conosco por causa do grande amor com que nos amou. É necessário aceitar esse amor, compreender e aceitá-lo. A aceitação nunca vai vir antes da compreensão. Compreenda, compreenda com todos os santos a altura, a largura, o comprimento e a profundidade, e conheça o amor de Cristo que excede todo entendimento. É uma oração a ser feita. Aleluia. Então o rei queria usar de bondade. Porque usarei de bondade, versículo 7, para contigo por amor de Jonatas, teu pai.
Aleluia. Davi tinha aliança com quem? Davi tinha aliança com Jonatas, né? E por causa dessa aliança ele disse: olha, por causa de Jonatas, por causa da minha aliança com Jonatas. Quantos sabem aqui que Deus fez aliança com Jesus Cristo? Amém? Aleluia. Somos o que somos por causa de quem? Eu não vi não. Dá para completar essa frase? Como eu brincava antigamente, eu botava uns tracinhos assim e a gente ia descobrindo. Era até enforcar, olha a brincadeira, enforcar o outro, quando não descobria as letras e não decifrava a frasezinha lá. Quantos brincaram disso aqui? Brincadeira maligna, brincadeira. Enforcou. Aleluia. Pegue sua Bíblia. Levante aquilo que representa a sua Bíblia hoje. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E o que é que ela diz que você pode? E o que ela diz que você é e o que ela diz que você tem. Aleluia. Está revelado, está escrito. O que você é por causa de Cristo. O que você tem e eu tenho, nós temos por causa de Cristo. E aquilo que podemos, nós podemos por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Você tem e você pode. Aleluia. Em Cristo. Por causa dele. Aleluia. Amém. Ele diz: teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Meu Deus. Olha o rei, um homem que estava lá em Lodebar, miserável. Aleluia. Não é uma bomba não, né, pessoal? Uma bomba. Eu vou desativá-la aqui. Se for uma bomba, está desativada. Aleluia. Lá em Lodebar, miserável, cego, doente. E agora o rei estava dizendo: você vai sair desse lugar e vai sentar à mesa do rei. Você vai assentar à mesa do rei. Que notícia! Que coisa bombástica para um homem esquecido. Para um homem sem valor, num lugar sem valor, sem importância. Para um homem miserável vivendo na miséria daquele lugar. Para um homem doente vivendo na doença daquele lugar. Um homem sem perspectiva. Um homem sem expectativa. Com certeza a mentalidade dele era de miséria, a mentalidade era de esquecimento, a mentalidade dele era de autocomiseração, pena de si mesmo. Esse era o lugar, mas o rei estava dizendo: agora você vai sentar à minha mesa. Isso fala de trazer, amém, alguém de volta a um lugar que um dia ele esteve. Em Cristo. Aleluia! Em Cristo Jesus. Você está assentado à direita de Deus, um lugar. Essa é a nossa realidade. Por isso que a palavra é: você saiu de Lodebar. Você saiu de um lugar de falta de aliança com Deus, de ignorância. E você foi convidado a sentar à mesa do rei. Aleluia, como essa mesa está posta e tem um significado. Essa mesa, nós temos ela pão e suco com uva, suco de uva, e a gente entende bem o significado, mas a revelação dessa mesa vai muito além de um pão, vai muito além de um suco de uva. O que representa?
Aleluia! Trazemos a memória, isso aqui é para trazer a memória, isso é importante para os crentes. E devemos orar por aquelas pessoas, por crentes que não valorizam mais essa mesa. Faz meses que não vem uma ceia e a ceia perdeu o valor para elas. E agora, essa ceia todo mês nos lembra o que Jesus fez, e é bom lembrar disso. Ele disse: façam isso em memória de mim. Então é importante lembrar de um passado, verdade, e do que aconteceu naquela cruz ali. O que a Bíblia revela: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, lá na cruz. Ele levou todas as nossas iniquidades lá na cruz. E da mesma forma que ele levou iniquidade, ele levou nossas enfermidades aonde? Na cruz. Ele levou a nossa miséria na cruz. Ele foi o nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar. Ele recebeu a miséria que é nossa em nosso lugar. Ele recebeu a doença que era nossa em nosso lugar. Doença, miséria, morte, Lodebar. Era esse lugar que eu e você estava. Não importava a sua situação econômica, o seu PhD, tudo isso tem um valor, mas não é isso que a gente lembra lá da cruz, não. O que a gente lembra lá da cruz era a condição que nós estávamos, e por amor Jesus veio para nos tirar dessa condição. Então, ele levou a nossa pobreza para que a gente tivesse a riqueza dele. Ele sofreu a nossa morte para que recebêssemos a vida dele. Ele levou a nossa doença para que recebêssemos a cura dele. Ei, você não está mais em Lodebar. Esse não é mais o nosso lugar. Lodebar. E às vezes fica difícil a gente compreender isso, mas a gente vai para a palavra. Lá em 2 Coríntios capítulo 8 diz que ele se fez pobre para que nós pobres nos tornássemos ricos. A gente vai discutir isso? Será que a gente vai discutir isso? Quando a gente fala em riqueza e em pobreza, né? Parece que dá um cutucão na gente. Não é assim. Sabe, às vezes isso é pensamento de alguém que ainda está em Lodebar. Mentalidade. Não compreendeu o que é riqueza, o que é prosperidade na Bíblia, e não se refere só a dinheiro. Aleluia! Mas esse era o nosso lugar, e agora estamos assentados à mesa. Mas sabe que a gente pode estar assentado à mesa e pensamentos limitantes impedir que a gente desfrute do que está na mesa. Por isso a importância de renovar a nossa mente pela palavra, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pensamentos limitantes. Veja, o rei estava dizendo isso a Mefibosete, e ele diz algo. Versículo 8: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Veja a mentalidade de Mefibosete. Ele expressa a mentalidade dele, o que ele pensava a respeito dele mesmo. E o que é que Mefibosete pensava a respeito dele mesmo? Um cão morto. Diante dele estava uma boa notícia, o rei, dizendo: você vai sentar à minha mesa, eu vou te restituir tudo. O rei estava expressando algo, como a gente sempre está ouvindo pela palavra, quando a gente lê, quando a gente medita, né? Deus expressando algo para nós, dizendo quem você é, o que você tem, o que você pode em Cristo. Estamos ouvindo aqui muitas vezes, de diversas formas, através de diversas pessoas, aquilo que a Bíblia expressa, aquilo que Jesus já conquistou na cruz, mas um pensamento limitante ainda pode estar em nós. Quem sou eu? Quem sou eu para ter tudo isso? Eu, um miserável pecador. Aí a gente começa a bater de frente com a revelação da palavra.
a bater de frente com aquilo que a Bíblia está dizendo. E aí a gente começa a falar cá com os nossos botões. Que os nossos botões sejam o Espírito Santo. Que a gente converse com Ele quando a gente não sabe de algo. Que a gente receba uma revelação dEle, segura, genuína. Mas que a gente não fique falando daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não tem profundidade. Isso é perigoso. Se a gente não tem domínio, vamos lá, vamos estudar, vamos procurar alguém, uma fonte segura para nos ensinar. Vamos para a Bíblia, vamos pegar um bom livro sobre o assunto, uma fonte segura. Vamos orar, vamos crer no Espírito Santo, Ele é professor. Vamos invocar Ele, vamos mexer com Ele, me ensine sobre isso. E Ele vai trazer revelação para você. Amém. Vai trazer o que é verdadeiro, vai trazer para você o que é genuíno da palavra. Aleluia! Isso é muito bom, é seguro. A nossa vida deve estar baseada na palavra. Veja, o rei anuncia algo, o rei expressa algo para ele, mas a mentalidade dele, de miséria, aquela mentalidade de Lodebar: quem sou eu, um cão morto, diante daquilo que o rei falou? Então, é importante que a gente observe onde existem pensamentos limitantes em nós, diante daquilo que a palavra revela para nós. Amém? O que eu devo fazer? Meditar até que se torne revelação. E aí nós vamos ter a ajuda do Espírito Santo, transformando o Logos, palavra escrita, em rema, palavra revelada. Isso vem pela meditação. Isso não vem com uma imposição de mãos. Deus não é um mágico, sabe, com aquela varinha de condão, de repente, aí a gente se transforma. Como aqueles desenhos animados. Os olhos, né, fica aquela bolinha no olho assim, aquela dimensão assim, dizendo que foi transformado. Não é assim. Então, se quisermos viver o Evangelho, vamos viver aquilo que o Evangelho esclarece como é para ser vivido. Se ela fala em meditar na palavra de dia e de noite, vamos nos submeter a isso, porque Deus não vai negociar os seus princípios. Sinto muito, quero dar uma notícia aqui: Deus não negocia os seus próprios princípios. Não está à venda. Para viver esse Evangelho, nós vamos ter que viver e nos submeter ao esclarecimento que Ele traz, a ouvir, aceitar e se render. Porque Deus jamais vai negociar o que Ele falou para você. E eu vou te dizer uma coisa: não tente persuadi-lo, você não vai conseguir. Aleluia. Então ele diz que eu sou um cão morto, eu sou um miserável. Quantas pessoas hoje que você conhece, você mesmo, qual era o seu conceito antes de conhecer a palavra? Como você se conceituava? Agora eu pergunto, como você se conceitua agora? Houve algum progresso? Houve algum progresso em você a respeito de um conceito que você tinha e agora tem à luz da palavra? Eu não estou dizendo à luz das pessoas, à luz da filosofia, eu estou falando à luz da palavra de Deus. Será que já houve algum progresso em nós? Nós podemos celebrar isso, todos que estão aqui, os que estão em casa. Será que a gente pode computar, puxa vida, eu tinha esse pensamento a meu respeito, mas no dia que eu me encontrei com a palavra de Deus, eu me encontrei com o conceito que Deus tem a meu respeito. E agora esse conceito passou a ser o meu. E não tem nada de errado isso, não é presunção. Sabe, quando você se curva, quando eu me curvo, quando eu me humilho, essa palavra humilhar, ela tem o sentido de estar debaixo. Quando eu estou debaixo do que Deus fala, isso é humildade. Se a palavra de Deus diz, você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. O que eu estou falando aqui está escrito ou não? Quantos podem concordar que o que eu estou falando está escrito? Eu só estou sendo porta-voz. E o que é que você acha disso? Já aceitou isso? Porque só os humildes aceitam isso. É porque quando a gente fala mais que vencedor, aí a nossa mentalidade, não, também não é assim não.
Isso é presunção. Quem sou eu? Um cão morto como eu, ser mais que vencedor? Bênção, deixa eu te dizer uma coisa, bênção. Posso dizer? Não foi por meio de você, não. Não é por meio do teu braço, não é por meio da tua performance, não é por meio da tua apresentação, não é por meio da tua capacidade, não é por meio da tua habilidade. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Passa por Cristo. E quando passa por Cristo, aí nós encontramos um conceito acertado, genuíno, reto, verdadeiro. E aí eu posso me humilhar. Aleluia. Então, lendo a Bíblia, você vai encontrar falando sobre Cristo. Mas também a Bíblia revela quem é você nele. Aleluia, aleluia. E aí a gente vai sair desse lugar de Lodebar, sempre se achando um cão morto. E uma característica, sabe, de um pensamento de quem está em Lodebar é a autocomiseração. Você sabe o que é isso? Pena de si mesmo. E a gente acha que isso é humildade. Não, isso é falta de conhecimento. E quando a gente conhece aquilo que nós somos, isso nunca vai levar a gente ao orgulho. Sabe por quê? Porque tudo é por meio dele. Não dá nem tempo de ficar orgulhoso. Quando você entende, você é o que você é por meio de Jesus Cristo. Acabou. Se alguém tem algum mérito, é Ele que tem. E quando a gente entende isso, orgulho vai bater a porta, mas não vai entrar, porque a gente vai estar consciente. Eu sou o que sou, por Jesus Cristo. Eu tenho o que tenho e eu posso o que posso. Nós saímos de Lodebar, eu queria chamar os diáconos. Nós saímos de Lodebar, você saiu de Lodebar. E nós vamos comemorar isso aqui, essa celebração, amém? Aleluia, de tudo que representa. Agora veja, quando ele falou que era um cão morto, o grupo de louvor também, quando ele falou que era um cão morto, Davi nem respondeu a ele. Davi nem respondeu a ele. Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dei ao filho de teu senhor. Dei ao filho. Meu Deus do céu. Não sei se você pegar o Novo Testamento, aquilo que Cristo fez, e você trazer luz sobre isso. Aleluia. Nós estávamos afastados dessa mesa. Nós não éramos mais filhos. Nós éramos criaturas separados de Deus, mas em Cristo nós fomos aproximados, nós fomos reconciliados com Deus, agora temos paz com Ele. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Que paz é essa? Relacionamento restaurado. Criaturas, agora somos filhos, amém? Filhos, aleluia. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós saímos de Lodebar. Você saiu de Lodebar. A Bíblia revela, agora somos filhos. E você pode dizer: eu? Sim, você não é mais um cão morto. Éramos. Verdade pura. Eu gosto de lembrar: Senhor, obrigado, porque você sabe de onde você me tirou.
Aleluia. Sabe, quando eu faço isso, eu passo a valorizar o que Ele fez, porque eu sei onde eu estava. Eu sei em que lugar eu estava. Você sabe em que lugar você estava. Aleluia. Agora, filho. Aí a revelação vem. Não se é filho, é herdeiro. É herdeiro. É o fraco. Entenda porque eu estou dizendo isso? Para valorizar essa filiação. Sem orgulho. Porque você sabe que você é filho por meio dele, do que ele fez e não do que você fez. Porque se fosse pelo que nós fizemos, pelas nossas obras, estaríamos nos gloriando aqui, e os cultos aqui seriam só de testemunhos de quem tenha mais glória do que o outro. Ah, eu fiz isso, ah, eu fiz aquilo. Ei, justiça própria, não é a justiça de Deus. Aleluia, somos justiças de Deus em Cristo Jesus. Tudo é por meio dele, tudo é por meio de Cristo, nele, por meio dele. Não dá nem tempo de ficar orgulhoso. Então vamos aceitar o que a Bíblia revela do que somos nele. Nele, por meio dele. Precisamos renovar a nossa mente, porque já saímos de Lodebar, saímos da maldição. Estávamos debaixo da maldição da lei. Mas abra lá em Gálatas. Tinha mais coisas, mas o tempo. Mas eu creio que aqui está bom. Vamos só ler isso. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Versículo 13 tem sempre coisa boa, né, gente? Quando eu falo 13 é o galo da Borborema, viu, gente? Amém? O 13 Futebol Clube de Campina Grande, cujo Isaías é torcedor. Mas, todavia, no entanto, o 13 não ganha para Cristo. Graças a Deus, Cristo está acima de tudo na minha vida. Oh, aleluia! Nós saímos do Lodebar, desse lugar miserável de esquecimento, de vergonha. Estamos em Cristo agora. E ele diz aqui: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diga, eu fui resgatado. Gente, se a Bíblia está dizendo isso, o que é que você vai falar a seu respeito? Você vai dizer o quê? Me diga aí. Diga assim: eu fui resgatado da maldição da lei. É isso que deve passar a ser o nosso conceito, o nosso pensamento. E essa palavra no nosso coração. Eu fui resgatado da maldição da lei. Oh, aleluia. O que representava, ou o que continha na maldição da lei? Leia Deuteronômio capítulo 28, parte B. Está falando lá de todas as maldições da lei. Do resultado da desobediência à lei. Está lá. Agora, quando você lê, quando disser assim, porque lá fala de miséria, lá fala de doença, leia para você ver. Aquilo era a maldição da lei: miséria, doença, morte. Verdade, está lá. Mas a Bíblia está dizendo, Paulo, inspirado pelo Espírito, que nós fomos resgatados da maldição da lei. Oh, essa é a verdade, meu irmão. Sem tirar nem pôr. Como é que eu vou receber isso aqui? Do jeito que está escrito. Tem coisas na Bíblia que vai requerer uma interpretação, que vai requerer, mas aqui não tem o que entrar em transe para entender. É o que está. Nos resgatou da maldição da lei. Agora deixa eu te dizer uma coisa.
Quando você for ler Deuteronômio 28, parte B, que estiver dizendo um tipo de doença, quando você ler, você vai estar lendo assim, ó. Gripe. Eu fui resgatado. Tudo que falar lá. E por que eu estou falando gripe? Porque lá diz assim, e outras doenças mais que não estão escritas. Aí eu estou falando, não está escrito lá gripe, mas eu estou falando, gripe é uma doença. Como é que eu vou ler à luz da verdade, à luz do Novo Testamento? Eu fui resgatado de tudo isso aqui. Agora, como é que eu fui resgatado? Veja, fazendo-se. Não dá nem tempo de ficar orgulhoso. Fazendo-se ele quem? Jesus. Ele próprio maldição em nosso lugar. Como foi que nós fomos resgatados da lei? Da maldição da lei? Jesus se fazendo maldito em nosso lugar. Ele nos substituiu. Foi dessa forma. Dá tempo para ficar orgulhoso, pensa? Foi pelo que Jesus fez. Não foi pelo que você faz. Não é pelo que Isaías fez ou faz. É pelo que Jesus fez. Aí eu aceito essa verdade e vou vivê-la. É nesse lugar. Fazendo maldito em seu lugar. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Diga, eu sou abençoado. Você percebe que você mudou de lugar? Amém? Aquela vida lá antes de Cristo e agora em Cristo Jesus. Aleluia. Não tenha medo de dizer que é abençoado. Agora saiba por que você é abençoado. Tenha o fundamento correto porque você é abençoado. Por que você é abençoado? Você é abençoado em Cristo Jesus, pelo que Jesus fez. Então não tenha medo de dizer que você é abençoado. E se alguém perguntar que presunção é essa, vai para a palavra e deixa que a palavra dilua o conceito dela. Aleluia. Por suas feridas fostes sarados. Está escrito. Quando alguém disser, e por que isso é presunção, dizer que está sarado? Bem, se é presunção, então foi a Bíblia que me deixou presunçoso. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, não é uma presunção, é um fato. Fato é algo cuja veracidade é inquestionável. A fé é a convicção de coisas que se esperam, a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fato é tudo aquilo amém, que se torna inquestionável. É um fato. É algo cuja veracidade é inquestionável. Qual é o fato para nós? Isso aqui é o fato. E a fé está convicta desse fato aqui. A fé deve estar baseada no fato. O fato é a palavra de Deus. Diga assim, eu sou abençoado. Diga para o seu irmão, você saiu de Lodebar. Seu nome não é mais Mefibosete. Você agora, pode dizer a ele, eu não gosto de falar isso muito não, mas fale. É importante aí, vamos renovar nossa mente. Falando um para o outro. Diga assim, nós estamos em outra mesa. Nessa mesa tem tudo que a gente precisa. Diga para ele, vamos ser chato hoje à noite. Eu sei que tem pessoas que não gostam, mas mesmo não gostando faz. Amém? Só por causa do propósito de ser abençoado. Aleluia.
Diga assim: nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Diga: nós temos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós temos. E nós podemos tudo aquilo que a Bíblia diz que podemos. Isso parece ser uma declaração, uma confissão tão pueril. Isso vai produzir efeito em você. Aleluia. Vai te tornar persuadido dessas verdades. Aleluia. Diga para ele: você é abençoado. Diga: você foi resgatado da maldição da lei. Você não está mais no lugar de miséria. Você não está mais no lugar de doença. Você não está mais no lugar de morte. Diga assim: em Cristo Jesus. Aleluia. Diga: nós estamos na abundância. Nós temos vida. Diga: nós temos cura. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Aleluia. Ei, você e eu saímos de Lodebar, de um pensamento limitante. Estamos em Cristo.